A coriza infecciosa é uma das principais doenças da avicultura. Todo avicultor já passou por ela e se ainda não passou, infelizmente, uma hora vai passar. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar como identificar essa doença, as formas de prevenção, de controle, de tratamento. E fica comigo até o final, que eu quero dar algumas dicas muito importantes para você executar no seu plantel, na sua criação, para evitar uma das principais dores de cabeça do nosso sistema de produção, a coriza infecciosa. E se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente começar a falar sobre essa principal doença que acomete os sistemas caipiras de produção de maneira geral, o que é importante de identificar é que ela é causada por uma bactéria. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala sobre doenças. Qual é o agente causador daquela doença? Nós temos doenças causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, por fungos, por uma série de agentes, endoparasitas, ectoparasitas. Então o primeiro ponto, o primeiro passo é identificar o agente causador da doença. E a coriza infecciosa ela é causada por uma bactéria. A Avibacterium paragalinarum é uma bactéria extremamente contagiosa, facilmente transmissível, mas ela é mais comum em animais na recria a partir de 13 semanas e principalmente nas aves adultas. Então ela acomete as aves na fase de postura. E esse é um problema, porque além de diminuir a produção, caso a doença esteja no estágio que não dá para controlar, precisa usar um antibiótico, como a gente vai ver aqui no vídeo. E o antibiótico precisa da carência, então você vai ter que descartar os ovos, não vai poder vender os ovos quando as galinhas estão consumindo o antibiótico para tratar essa doença. E a coriza é mais frequente nessa época de frio. Até um dos motivos que eu resolvi fazer o vídeo sobre a coriza, porque muitas regiões estão entrando numa época mais fria e agora aparece bastante essa doença no lote. E muitas vezes ela está associada a problemas de manejo, como ventilação inadequada, esse ar frio e umidade. Então aqui o coração da nossa discussão. Um dos principais motivos de entrada de coriza é o frio, é o vento, é o ar gelado. E por isso, as medidas de prevenção elas passam por manejo de cortina, como a gente vai falar. As aves não podem tomar vento gelado. A umidade, por exemplo, é um dos principais desencadeadores de coriza. Por isso, todos os cuidados que a gente fala em todos os eixos da avicultura, desde a construção, aqueles detalhes de ter um pé direito alto, de ter um beiral bem comprido, para evitar a chuva, entrar a umidade dentro do galpão. Se a galinha toma chuva, se ela toma um vento gelado, é muito propício para desencadear uma coriza infecciosa no lote. E além disso, ainda alguns problemas nutricionais podem trazer a coriza. Uma avitaminose, que é a deficiência de vitaminas. Então, se a gente não está balanceando de maneira adequada a dieta das aves, quando falamos em minerais e vitaminas principalmente, pode estar causando aí uma coriza infecciosa por avitaminose, pela falta de vitaminas. E aí alguns pontos muito importantes para a gente pensar sobre a coriza. A primeira delas é o período de incubação. O que significa isso? Quando a bactéria acomete a ave e o tempo que demora para expressar aquela doença, para aparecer os sintomas. E a coriza geralmente é de 24 a 48 horas. Então a bactéria pode ter se instalado no sistema e eu só vou perceber isso de 1 a 2 dias depois. E esse é um ponto importante, porque quando você identifica o sintoma de coriza na galinha, provavelmente ela foi acometida por essa bactéria 1 a 2 dias atrás. E aí você consegue pensar o que pode ter causado essa coriza. O que foi que aconteceu 1, 2 dias atrás no lote para ter desencadeado esse problema? E aí você consegue traçar as correções. Se você sabe de onde está vindo a causa, é mais fácil de corrigir. E a transmissão ela ocorre pelo contato com as aves doentes e portadoras dessa bactéria
além de aerossóis. O que significa isso? Tá no ar. A bactéria, ela tá no ar, nas partículas de ar, na respiração, nos espirros. A coriza é uma doença do trato respiratório superior, então ela acomete a respiração das aves. Tem dificuldade de respirar e, além disso, ela espirra bastante. Esse espirro lança no ar essas bactérias e aí as aves todas próximas vão acabar se contaminando. Esse é um dos principais vetores de alastrar essa doença. Isso porque demora de 24 a 48 horas para se identificar. Então, de repente, ela dá um espirro lá, ela está portadora dessa bactéria e isso se alastra sem você identificar a doença, sem você estar observando os sintomas no lote. De repente, todas as aves próximas estão contaminadas. Além disso, ela também é transmitida por fomites. Fomite é um nome técnico para dizer o contato com objetos, na roupa, na sola do sapato, na pele, na mão. Por isso é muito importante todo o protocolo de biosseguridade, para evitar levar essa bactéria para dentro do ambiente. Pisar no pé dilúvio, tudo isso faz com que a gente diminua a carga de potencial contaminação da bactéria. Outra forma de contaminação são insetos, então mosquitos, as moscas também levam coriza para dentro do sistema, outros tipos de insetos e também pela água. A água é um dos principais contaminantes dentro do sistema de produção. Cuidar da água é o ponto fundamental para o sucesso da atividade, não só de qualidade e quantidade, mas também evitar que ela fique suja, porque a água maltratada ou suja é um campo minado de bactéria, de desenvolvimento de micro-organismos patógenos. E a bactéria causadora da coriza vai muito bem obrigado na água. Então a contaminação pela água é um dos principais vetores também. Agora, um ponto positivo para a gente é que essa bactéria ela é muito pouco resistente no ambiente. Ela não consegue resistir por muito tempo quando ela está exposta no ambiente sem estar no hospedeiro, que aí no caso é a galinha. Então, se ela está na cama, se essa bactéria cai na cama ou mesmo no ar, a vida útil dela é muito curta. Por isso que um protocolo de biosseguridade bem executado, a limpeza e desinfecção das instalações constantes, elas vão diminuir e eliminar basicamente a carga de bactéria que causa coriza. E quais são os sinais clínicos, então, dessa principal doença dos nossos sistemas de produção? É característico observar corrimento nasal com odor desagradável, sinusite, conjuntivite, edema na face, no rosto da galinha, na barbela, ela espirra bastante, lacrimejamento abundante e diminuição na produção de ovos. Então o primeiro sintoma que aparece é umas bolinhas, parece que está fervilhando ali o olho da galinha. Começa a surgir umas bolinhas no olho. E aí isso vai aumentando, ampliando, vai começando a ficar inchado e isso só vai piorando. O quadro vai cada vez mais piorando a ponto de ficar praticamente cega. Fecha todo o rosto da ave de tão inchado que fica. E um ponto importante é que muitas doenças elas têm sinais clínicos parecidos. Então essa característica também é de uma laringotraqueite. Mas a laringotraqueite, por exemplo, é causada por um vírus. E essa é uma das diferenças. A coriza ela é causada por bactéria. Então se eu estou usando um antibiótico e não está resolvendo, pode ser que não seja coriza. Ou pode ser que ela já esteja resistente àquele princípio ativo do medicamento. Mas várias doenças também trazem como característica esses sinais clínicos. Por isso a gente precisa ficar atento para identificar de maneira correta. Mas de maneira geral, começou com essas bolinhas no olho, começou a inchar o olho, é muito característico de associar a coriza infecciosa a essa infecção bacteriana. E um problema sério aí nesse sentido é que as aves elas podem ser portadoras e não eliminar mais a bactéria. A bactéria, depois de instalada no sistema, pode ser que ela seja eliminada ou pode ser que a galinha conviva com ela naturalmente no organismo. E aí a doença pode até reaparecer, geralmente todo ano, porque a imunidade ela não parece ser tão duradoura com relação à coriza.
Quando a galinha é acometida por uma coriza, o organismo vai lutar contra aquela bactéria e vai adquirir imunidade. Porém, essa imunidade ela não dura toda a vida da ave. Então, geralmente, ano após ano, a coriza volta a se instalar no sistema, causando prejuízo. Por isso, as medidas de prevenção e controle são extremamente importantes. A primeira delas é adotar o protocolo de biosseguridade completo. Tá aparecendo no card aqui o vídeo, eu vou deixar no link também da descrição um vídeo que a gente fala sobre o protocolo de biosseguridade, todo o passo a passo para limpeza e desinfecção das instalações. Esse é um ponto fundamental, manter o manejo higiênico preventivo muito bem organizado e orquestrado no sistema para evitar o aparecimento da coriza. Além disso, como eu disse para vocês, a coriza é muito característica de épocas de frio, de vento, de chuva, vento frio que acomete as aves. Então o manejo de cortina, ele é fundamental, ele é essencial. Um dos principais motivos de utilizar a cortina no sistema de produção, além, é claro, de trazer o conforto térmico em diferentes épocas e diferentes fases da vida da ave, como pintainhas, que não pode tomar corrente de vento, é também controlar a coriza. Então, se está tendo uma mudança de tempo, de clima ali, chuva, a gente pode trabalhar a cortina para evitar o aparecimento da doença. Então começa o inverno, à noite eu preciso fechar a cortina se está vindo um vento muito gelado, um vento muito frio. Eu vou trabalhar com manejo de cortina, eu vou subir e descer ela de acordo com as características ambientais da minha região, de acordo com as características de temperatura, de vento, de umidade do momento. E hoje em dia a gente trabalha com a vacinação para coriza infecciosa. Muitas regiões ainda têm dificuldade de acesso, mas dá para comprar, já dá para encontrar em muitos lugares. A vacinação é um dos melhores métodos de prevenção da doença. Geralmente a gente faz uma dose na 5ª e 7ª semana de idade, entre a 5ª e 7ª semana, e repete uma segunda dose aí entre 14 e 15 semanas de vida da ave. É claro que vai depender do calendário de vacinação adotado, de cada região, mas a gente trabalha com 2 doses, uma entre 5 e 7 semanas e outra entre 14 e 15 semanas. E a dica que eu queria deixar aqui para vocês, chegando no final do vídeo, é a percepção do avicultor com relação a essas mudanças. E antever isso e trabalhar para prevenir e controlar a doença. Então eu sempre falo para os meus alunos, pega o celular, fica de olho no aplicativo do tempo. Se está tudo bem o tempo e de repente vem uma frente fria, você observa pelo telejornal mesmo que está vindo uma frente fria, que está vindo chuva, vento gelado, precisa começar a fazer algumas coisas para controlar, principalmente a coriza. Dá para trabalhar com a entrada de vitaminas, de eletrólitos, um Vitagold, que é uma marca comercial que muita gente usa. Então, se a gente sabe que daqui 2 dias vai vir uma frente fria, eu já começo a introduzir um Vitagold, uma vitamina para aumentar a imunidade dessa ave e diminuir o risco de aparecer uma coriza no lote. Esse é um manejo importante de prevenção, de utilizar ali algumas vitaminas antes de mudanças bruscas de temperatura. Está mudando a estação do ano, estamos saindo do verão indo para o inverno. Então nessa transição, nessa mudança, quando as temperaturas começam a cair bastante, eu posso ali durante 10 dias utilizar uns preventivos, por exemplo um alho, um limão que vai ajudar a aumentar a imunidade da ave, o Vitagold em si. Essas estratégias são importantes para a gente melhorar a imunidade e segurar a doença. E para a gente fechar, o tratamento da coriza. Caso a coriza se instalou no lote, as aves foram acometidas pela doença e vem agravando cada vez mais o quadro, eu preciso inevitavelmente entrar com um tratamento com antibiótico. Eu preciso utilizar um antibiótico para encerrar o ciclo da bactéria e trazer a saúde de volta para o meu lote.
Geralmente a gente usa como princípio ativo a sulfadimetoxina associada a trimetoprim. Existem alguns medicamentos populares comerciais no mercado com essa composição. O próprio Trisufin, o Chemitril, específico para as aves, são bons antibióticos para tratar aí a coriza infecciosa. Além disso, medicamentos antibióticos à base de enrofloxacina funcionam bastante. É claro, identificada a doença, precisa separar ela do lote, levar distante, fazer o protocolo de limpeza e desinfecção de todas as instalações. E aí, caso a doença esteja se espalhando incontrolável e acometendo a saúde dos animais, a gente precisa entrar com antibiótico. E esses são os princípios ativos que mais funcionam contra a coriza. Além disso, a suplementação de vitamina A é bem importante para acelerar o processo de recuperação do lote. Tá certo, galera? Queria mostrar para vocês aqui a coriza infecciosa, essa doença bacteriana. Então, as principais formas de prevenção, controle e tratamento. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos!